Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 25. O sal mantém a comunhão com o Criador. Aqui está o segredo da vitória, o segredo do sucesso, manter a comunhão com o Criador. O sal quimicamente mantém a sua natureza, isto é, Deus é o sustentador de todo o universo. Deus sustenta o universo pelas leis que ele criou. Deus, está escrito na Bíblia, mantém e sustenta o universo com a sua palavra, o poder da sua palavra. É preciso que você creia nisto. E o sal acredita. O sal crê nisto. A natureza do sal depende de Deus manter as leis da natureza. É uma estrutura simplesmente linda, a estrutura do sal, a estrutura química, a molécula. Não existe propriamente uma molécula de sal, existe uma rede cristalina, o cristal do sal. Isto tudo se baseia na sua forma geométrica, nas suas propriedades, na sua qualidade. Tudo isto se baseia no fato de Deus manter, com o poder da sua palavra, todas as leis do universo. O sal, portanto, mantém a sua estrutura química, eletrônica, estabelecida sobre a palavra de Deus. Isto porque o sal acredita na obra do Criador, que ele, Deus, fez uma natureza perfeita, imperturbável, e nós devemos, à semelhança do sal, manter esta comunhão com o Criador, porque isto é o segredo do nosso sucesso, da nossa vitória, manter a comunhão com Deus. Há muitas pessoas que se afastam desta comunhão com Deus e o resultado é o fracasso para a sua vida espiritual. Quando estas pessoas se afastam da comunhão com Deus, o resultado não pode ser outro, tão somente o fracasso. E eu quero falar com você, quando você se afasta da comunhão com Deus, pode saber que o pior espera você. Eu me lembro de um irmão que eu encontrei recentemente, famoso nos meios evangélicos. Ele disse que orava em determinada ocasião 3 horas por noite. E eu creio, ele era muito usado por Deus, era uma bênção. Hoje, as complexidades do mundo, as dificuldades, as circunstâncias não permitem mais, e também a fama dele, os convites todos que tem, não permitem que ele fique como era antigamente buscando o Senhor. Evidentemente também já perdeu um pouco daquela bênção, daquela unção, e ele quer reaver, ele quer retornar àquela posição de autoridade, de unção que Deus lhe dava quando ele buscava a face do Senhor. O segredo é um só, voltar àquela comunhão com Deus. Nós devemos entender que isto é a receita para todos nós, não é para um ou outro especificamente, é a receita para todos nós. Se mantivermos comunhão com Deus, nós teremos a vitória completa e total. Sem comunhão com Deus, é só o fracasso que nos espera. Não espere outra coisa, nem a indiferença. Espere tão somente o fracasso, e o fracasso virá, realmente virá. Eu quero lembrar um texto da palavra de Deus que está lá em Juízes, no capítulo 11, versículo 24, uma declaração de fé do irmão Jefité, um dos juízes de Israel. Deus o usou para trazer grandes livramentos ao povo escolhido de Deus, a Israel. Em Juízes 11, versículo 24, ele lança um repto, um desafio aos moabitas. Ele diz o seguinte: não é certo que aquilo que Camus, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, quer dizer, da mesma forma, nós possuiremos o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Que palavra dura ele lançou àqueles amonitas que estavam lá próximos de Israel. Nós entendemos que aquela palavra foi muito dura, e tanto é que aquele rei dos moabitas não gostou daquela palavra. Ele tinha força, muita força, exércitos,
e pelejou contra Israel, evidentemente porque não gostou daquela palavra de desafio. Mas o Jefté queria briga, ele queria luta, o Jefté queria batalha, queria guerra, ele confiava no Deus que estava com ele, ele confiava na força de Deus, tanto é que ele invocou o nome de Deus, e está escrito na Bíblia que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Basta invocar o nome do Senhor nas guerras, e é o que nós devemos fazer. Exatamente o que fez Jefté. Invocou o nome de Deus e disse, olha, nós vamos possuir esta terra e vamos defendê-la porque o Senhor nos deu, e é em nome do Senhor que nós vamos fazê-lo. Em outras palavras, ele disse isto, e Deus honrou a sua palavra e deu-lhe vitória. Jefté foi fiel a Deus, alcançou grandes vitórias em nome do Senhor. No entanto, a fama de Jefté, que o torna conhecido até nossos dias. Jefté era um homem diferente. No entanto, ele é mencionado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. O seu exemplo vem até nós no dia de hoje para nos abençoar. Não foi propriamente por causa do combate, da sua habilidade em fazer guerra, mas foi pelo voto que ele fez. Jefté teve a coragem diante de Deus de fazer um voto e cumpri-lo. Foi um voto duro, precipitado, mas ele cumpriu a sua palavra, fez voto ao Senhor e disse em Juízes 11, versículo 35, Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, filha única. Não tinha outro filho nem filha, tão somente aquela. Ele disse, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Que Deus tenha em nossos dias pessoas como Jefté, como aqueles outros heróis da fé, você, eu, outros, muitos de nós, sejamos como Jefté, corajosos para fazer um voto e cumpri-lo, custe o que custar. Que tenhamos esta coragem em nome do Senhor. Este fato tornou Jefté mais conhecido do que qualquer outra razão. Por muitos milênios, a casa de Israel jamais se esqueceu de Jefté. Um homem, sozinho, mas que fiel a Deus, foi instrumento para uma grande libertação do Senhor. Ele teve a coragem de fazer exatamente o que tinha votado a Deus. Deus quer que nós mantenhamos comunhão com Ele, e nesta comunhão Ele nos dará vitória. O contrário também é verdade. Na falta da comunhão com Deus, o fracasso é mais do que certo. Derrota é o resultado, divisões. É o que mais nós vemos hoje em dia. Em nossos dias, a derrota, o fracasso, a frustração de muitos irmãos pelas divisões, pelos pecados, por tudo que é cometido no meio do seu povo, do povo de Deus, no meio da igreja, entristece a muitos irmãos. O fracasso tem rondado fragorosamente a igreja do Senhor. Mas como já falamos, Deus permite que tudo isto aconteça para que os aprovados se manifestem. Deus permite que tudo isto aconteça para o seu nome ser honrado e glorificado. Não tenha você a menor dúvida, Deus não é derrotado jamais. Ele sempre será vitorioso, mesmo que o seu povo sofra derrota. O nosso sucesso, a nossa alegria, a nossa vitória está em exatamente sermos fiéis a Deus, mantermos a comunhão com Deus. Vamos ver o exemplo lá de 2 Reis 17, 22 e 23. Israel pecou fragorosamente contra o Senhor. E diz o texto que eles andaram, os filhos de Israel, em todos os pecados que Jeroboão, seu rei, tinha cometido. Nunca se apartaram daqueles pecados, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério dos profetas. E assim, Israel foi transportado em cativeiro para a terra da Assíria, onde permanece até a data que o autor escreveu. Israel foi levado em cativeiro. Mais adiante, no versículo 24, nós encontramos que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, de outros lugares,
e os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse daquela terra e habitaram nelas. E o resultado de tudo isto? Lá no versículo 33 nós encontramos, em 2 Reis 17. De maneira que os samaritanos temiam a Deus e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, uma mistura total, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Misturaram a religião, misturaram Deus com demônios, Deus com ídolos, e hoje muita gente faz isso mesmo. Mistura Deus com um copo d'água benzida, mistura Deus com macumba, com Ogum, Exu, e mistura Deus com religião, com doutrinas, mistura Deus com denominações, doutrinas de homens e tradições de homens, e enfim, misturam Deus e os seus princípios elevados com coisas rudes e vãs desta terra e tornam em semelhança de uma religião barata o cristianismo verdadeiro de Deus. Enfim, confundem tudo, misturam tudo e o resultado é um culto misto, aquele culto dos samaritanos, culto do qual Deus não se agrada. Nós queremos hoje que Deus nos use para levantar um povo que cultue a Deus em espírito e em verdade, onde não haja charopada, conversas atrapalhadas e não haja falação de líderes e apresentação de pessoas e glorificação de homens, um culto para Deus, com toda a santidade, com toda a reverência, onde o fator humano não tenha lugar, onde o homem não domine nada, mas Deus domine. Nós estamos querendo ver Deus levantar em nosso meio este culto, este tabernáculo, onde o povo vai ter alegria em exaltar a Deus com toda a satisfação. Você crê nisto? Eu creio. Deus vai fazer isto. Eu creio que Deus vai fazer. Ainda que sejamos fracos, Deus vai nos usar para fazer isto. Um culto verdadeiro, um culto cheio de poder, um culto cheio de alegria, verdadeiro culto para Deus. Isto Deus vai fazer no nosso meio, eu não tenho a menor dúvida. Vamos ler Deuteronômio 23, versículo 20. Deus diz ao seu povo: ao estrangeiro poderás emprestar com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Compreendeu? Ao estrangeiro poderás emprestar, mas a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Você quer ser abençoado por Deus em todos os seus empreendimentos? Então obedeça a Deus. Não seja ganancioso, não seja avarento, não se apegue ao dinheiro, ame aos seus irmãos e dê. Pratique a religião verdadeira e você será abençoado por Deus em todos os seus empreendimentos. Você crê nisto? Eu creio. Ainda em Deuteronômio 24, versículo 18, Deus diz: lembra-te de que foste escravo no Egito, por isto eu te ordeno que pratiques estas coisas. Nós somos servos de Deus para obedecer. Você deve se lembrar daquele servo que Jesus conta lá em Mateus 24, versículos 46 e 47, daquele homem que foi deixado para tomar conta da casa de Deus. Se aquele servo procedeu fielmente, ele foi honrado. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Se, porém, aquele servo foi mau, no versículo 51, o seu resultado, o seu fim será ser lançado no inferno junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta palavra é para você. Se mantiver a sua comunhão com Deus, se orar, buscar a face de Deus, consagrar-se a Ele, você será fiel na sua natureza e será abençoado em todos os seus empreendimentos. Se você fracassar, se você falhar diante de Deus, então tudo irá mal com você. Escolha você. Como Josué diz, também nós dizemos: escolhe agora o caminho e responda a Deus. Amém.